Vamos falar um pouco mais sobre tecnologia, recursos e como tem alguns recursos que vêm sendo usados e que de repente você pode aplicar aí na sua empresa também. Eu estou aqui mais uma vez para, junto com o Ativo, a gente trazer o melhor dos assuntos relacionados à tecnologia. Além da Ativo, estamos aí em parceria com a Ingram e com a Dell Technologies. Então, quero dizer bem-vindos aqui aos nossos convidados que vêm para compartilhar muito conhecimento, Robertson Killing, da Ativo, e o Thiago Flá, da Dell Technologies. Bem-vindos. Eu vou deixar o nosso convidado aqui da Dell se apresentar primeiro, viu, Robertson? Thiago, conta para nós como tem sido o teu trabalho, qual que é a tua função na Dell, o teu dia a dia, assim, para colaborar com outras empresas em relação à tecnologia. Perfeito. Primeiro, é um prazer estar aqui, enorme. Obrigado pelo convite, né? A gente fica sempre muito feliz em compartilhar quando a gente se sente extremamente esperançoso quanto ao futuro. Assim. A gente vê muita coisa sendo dita a respeito de tecnologia e é muito bom estar nessa área nesse momento, porque a gente está vivendo um momento de muita oportunidade, né? A minha função na Dell eu sou um especialista em soluções de infraestrutura, de data center, né? Hoje a gente tem trabalhado muito com inteligência artificial e, na prática, o meu trabalho é desenvolver os parceiros da Dell, os canais, como Ativo, né? No desenvolvimento dessas soluções, fazendo alinhamentos de visão estratégica do portfólio da Dell, aquilo que a gente tem para oferecer para os clientes, quando colocar cada solução, né? Porque são tantas coisas. Nosso portfólio é tão grande, né? Que a gente acaba tendo muito mais sucesso quando colabora, né? Nós, Ativo, a Ingram, que é um distribuidor nosso também, a gente trabalha junto justamente para isso, porque fazendo aí as soluções para os clientes com 3, 4 cabeças pensando junto, geralmente a gente tem mais sucesso, né? Mais uma vez trouxemos o cara certo, então, né, Robertson? Para falar com a Ativo, por meio do Robertson, que também é um cara que entende muito, né? E traz sempre esses conceitos, aquilo de mais avançado, olha para fora do Brasil, para dentro também da realidade das empresas para poder aplicar. Tua função principal na Ativo, entre tantas aí, Robertson. Então tá, primeiro, obrigado aqui, é um prazer estar com vocês aqui para bater esse bate-papo hoje, né? E sempre é muito bom falar assim daquilo que tu gosta de fazer, né? Então, eu suspeito, eu sou apaixonado por tecnologia, gosto muito, né? Hoje estou na função de CEO da Ativo, né? Então, assim, tem um compromisso grande aí de a gente poder estar auxiliando os nossos clientes, conectando aí os grandes fabricantes, os distribuidores, né? Trazendo melhor a tecnologia para o nosso mercado aqui, né? E é muito bom a gente falar de coisas que estão vindo também, para a gente ajudar o mercado aí a decidir sobre o que está acontecendo, né? Para onde é que eu devo conduzir o meu negócio, para onde eu devo pensar, né? Não só a área de tecnologia, mas o andamento das nossas empresas em si, né? E esse ano, tirando todos os desafios que nós tivemos esse ano, né? É importante a gente chegar agora no final do ano assim e repensar, né? Pensar aí como é que vão ser os próximos anos daqui para frente, onde é que eu tenho que apostar, onde é que eu tenho que investir, né? E hoje a gente trouxe uns 3 assuntos assim muito legais para conversar, né? Eu acho um deles é falar um pouco sobre a questão da inteligência artificial. Ela tá muito na moda, né? Todo mundo vem falando sobre inteligência artificial, mas assim, poucas pessoas sabem como aplicar isso no dia a dia no seu negócio, né? Como é que isso vai transformar o meu negócio, né? Algumas pessoas trazem isso até como receio, né? Mas isso vai substituir a minha função, vou perder minha função do lado de cá, uma máquina vai vir aqui me substituir e fazer. E não, né? Na Ativo a gente sempre diz que a inteligência artificial ela vem para maximizar a capacidade humana. Então a gente vai fazer as coisas de uma forma mais rápida, melhor, mais preciso, ser mais produtivo, com mais qualidade, né? E a gente só tem que aplicar ela da forma correta. Então isso eu acho um ponto muito legal que a gente vai conversar hoje, né? Bem demais. Bem demais, né? Outro ponto legal que a gente vai falar um pouquinho também é sobre a questão de edge computing, né? Que é um outro assunto bem interessante também, né? O que é isso? O que é essa computação de borda que a gente fala, né? Que aquele computador está dentro do meu negócio, pertinho de mim, né? Por que é importante tê-lo? Por que é importante manter essa computação próxima? Né? E também a parte de resiliência, né? Esse ano, então, com todos os desafios que nós tivemos aqui no estado, né? Como é bom manter os nossos negócios de pé, né? A preocupação em a gente poder superar eventuais
desafios sinistros que acontecem, problemas que acontecem. Então, acho que é um bate-papo bem interessante hoje à tarde, né? Maravilha. Obrigado aí pelo convite aí, nosso. Tamo junto. Robertson levantou aqui, cruzou para dentro da área, já vou cabecear para o Thiago, para a gente falar um pouco sobre a inteligência artificial, porque ela ainda parece uma aura, assim, uma incógnita muitas vezes. Eu sei que a gente aqui no podcast, a gente está falando com pessoas do setor de tecnologia, de dentro das empresas, de segurança dentro das empresas, mas também estamos falando muitas vezes com os diretores e diretoras, as pessoas que decidem. Como o Thiago falou, tem muitas possibilidades para onde apostar, e a inteligência artificial já sabemos que ela não vai substituir ninguém, mas que ela está dando um tempo de qualidade assim, para os profissionais, para eles poderem dedicar esse tempo de fato naquilo que eles são bons, e usando a tecnologia ao seu favor. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, se a gente pudesse dar os primeiras direções assim, para quem quer adaptar a sua empresa, trazendo aí para a inteligência artificial dentro das empresas, algumas direções, assim, para depois a gente trazer exemplos de como isso funciona bem. Excelente pergunta. Ela abre um universo de possibilidades, assim. Inteligência artificial parece algo sem precedentes na história talvez seja, né, quanto à capacidade de transformação. Porém, existe precedente quanto à transformação, porque o que a gente vê agora, a gente vê nos setores todos, né, muito se falar de 4.0, há muito tempo já, indústria 4.0, saúde 4.0, o que é isso? O que é isso? 4.0, ele vem como sendo uma continuidade daquilo que aconteceu quando da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial a gente teve a criação, a operação industrial era manual, de repente vieram as máquinas a vapor, era isso. As pessoas que trabalhavam nas fábricas pensavam, nossa, seremos agora substituídos por máquinas a vapor. Em contrapartida, criou-se uma demanda na área de supply, de suprimentos. Se a fábrica vai produzir mais rápido, a gente tem que ter condições de abastecer a fábrica. Então, abriram-se novas oportunidades naquele momento, né? Isso evoluiu depois com a linha de montagem, com o Ford lá de novo, nossa, vamos perder, né? E muitas outras coisas foram criadas. Talvez a que esteja mais perto da gente a terceira, que é a internet, né? Que trouxe a globalização. Pessoas que trabalhavam em comércio exterior, mercado internacional, viram que de repente estava tudo conectado, perderemos as nossas... Não, muda um pouco, a gente ganha eficiência. E com isso, né, quando a gente vê na prática os produtos da Revolução Industrial, poxa, hoje nós temos muito mais pessoas no mundo, proporcionalmente muito menos pessoas passando fome. Se for ver proporcionalmente, né, em proporção, né, claro, temos muito mais pessoas que tínhamos naquela época, mas cada momento da inovação, da Revolução Industrial que vem acontecendo desde então, traz uma melhora significativa para a gente, em termos de tudo, né, de disponibilidade ali, de produtos, de saúde, qualidade de saúde e tal. Então a gente está passando por um momento novo, que tem precedente. Então, assim, na minha humilde opinião, é uma escolha a gente olhar para isso com desespero ou com esperança, com otimismo. Mas não é uma escolha não olhar para isso. Não é uma escolha não olhar, isso vai acontecer, né? Mas é assim que o mundo funciona. A gente isso faz parte da nossa história, né? No entanto, é um momento muito bom para quem quer inovar. Talvez a palavra-chave da inteligência artificial seja inovação. Isso quer dizer criar uma nova empresa, por exemplo, ou a gente tem essa possibilidade de usar a inovação dentro de negócios que já existem? Dos dois, principalmente no teu negócio, que já existe, aquelas ideias que você provavelmente já teve. Exemplo, nossa, se eu pudesse solucionar esse problema específico que eu tenho aqui dentro, a minha despesa cairia
muito, né? Eu teria uma margem, uma lucratividade maior. Alguns clientes, quando a gente visita, trazem, por exemplo, é muito comum em indústria a questão de picking, de armazém, controlar quantos produtos tem no armazém, quantos vão para a fábrica, quantos são realmente utilizados, se tem desvios, se eu tenho 1 ou 2 CDs, fazer centros de distribuição de produtos, de armazéns e tal, fazer essa contabilização é muito difícil hoje, né? É muito custoso, existem sistemas para isso, e existe, por exemplo, quando a gente olha para a inteligência artificial nisso, os casos de uso são infinitos. Por isso que abre uma possibilidade grande para quem quer, de fato, pensar em inovar dentro da empresa, ou então criar uma nova empresa. Quando a gente está falando em inteligência artificial, basicamente a gente está falando em um conjunto de técnicas que a gente usa, né? Inteligência artificial existe desde os anos 50. Né? A questão é que os computadores necessários para se utilizar aquelas técnicas antigamente eram muito caros. Às vezes, poxa, quem nunca viu aquele exemplo do jogo de xadrez e aí tem uma sala para fazer cálculo daquele, né? Então, hoje em dia a consolidação, os equipamentos, os processadores, as GPUs que a gente chama, evoluíram tanto que eu consigo fazer uma solução de inteligência artificial a um custo muito menor, né? Então, bom, aquilo que a gente tinha como inteligência artificial antes, hoje em dia ficou acessível, né? E o que tem de novo é o generativo, né, que é aquela inteligência artificial que se relaciona comigo através de fala ou de texto e me ajuda a tomar decisão, a gerar conteúdo, criatividade, processo de daqui a pouco de publicidade da minha empresa, de desenvolvimento de linha de código, isso é novo. Então, basicamente, a mensagem que fica é, o que eu gostaria de deixar é aquele sentimento de verdade de esperança, sabe? De, poxa, com inteligência artificial dá para resolver qualquer problema. A questão é encontrar a forma correta dentro do custo correto, né? Então, é inovação. Né? A técnica a gente acha junto, né, Robertson? É isso aí. E às vezes a gente confunde um pouco, né? Assim, que inovar, a gente associa sempre a criar algo novo e disruptivo, né? Às vezes inovar é simplesmente a gente melhorar algo mudar um processo, melhorar tornar um processo mais eficiente, né? Tornar mais acessível, né? Esse exemplo que o Thiago estava dando ali, a questão de logística, né? Então, assim, esses grandes armazéns, a gente já via anos atrás, por exemplo, assim, robôs, empilhadeiras, largando, né? Pegando uma caixa, dando uma prateleira, colocando na outra, movimentando, né? Só que tudo isso antes era feito de uma maneira muito mais trabalhosa. Então, assim, eu tinha que ter um sistema específico, programado para aquele centro de distribuição, para aquele conjunto de prateleiras, né? Com inteligência artificial, ela simplificou bastante isso. Então, hoje eu tenho um sistema, um algoritmo que ele aprende o local onde é que ele está andando. Se alguém ali no meio mudou um layout de uma prateleira, ele vai entender e vai buscar um novo caminho para fazer e encontrar as coisas no local correto. Então, assim, eu não preciso tudo ser estritamente programado, ela vai auxiliando e se aprendendo, né? Por isso que a gente chama de inteligência artificial. Aprendendo novos caminhos e novas formas de fazer aquela atividade. Então, essa é uma das maneiras, né? Nos negócios menores, a gente vê hoje muito a adoção para aquelas coisas do dia a dia. Às vezes é trabalhar uma planilha que eu tenho que trabalhar, onde é que eu faço um controle de custos, um controle de finanças, né? Eu poder ter visões diferentes, ter uma possibilidade de trabalhar com gráficos, né? Ter estatísticas diferentes ali. Que às vezes a pessoa não é um especialista, às vezes, vamos citar uma aplicação aqui que é o Excel, por exemplo, que é muito utilizado para isso, né? Da Microsoft, mas não é especialista nisso. A inteligência artificial, ela pode te dar esse conhecimento aqui, que talvez antes tu tinha que fazer, sei lá, 3, 4 semanas de curso para aprender a usar aquilo ali e tal. E talvez não fosse fazer tão bem, ela já vai te atalhar esse caminho. Então tu vai poder focar mais tempo no objetivo, né? Outras questões também, assim, a produção de conteúdo, né, que a gente está falando bastante, também é bem comum utilizar, né? Isso não vai substituir a criatividade humana. Pode, tem até algumas linhas que dizem, né? Eu comentei, acho, no podcast passado, a era da morte da criatividade, mas não é isso, né? É achar como a gente pode utilizar a inteligência artificial como um apoio à criatividade. Uhum. Né? Então, eu estou produzindo conteúdo, ela pode me auxiliar nessa atividade que ela é
morosa ou trabalhosa, uma apresentação que talvez eu fosse levar 8 horas para fazer, ela pode me dar alguns insights ali, eu encurto esse tempo para 2 horas, né? 1 hora para terminar esse material aqui. Eu vou poder usar o restante do tempo como depois? Ou para produzir mais, ou para descansar, ou para fazer uma coisa particular que eu quero fazer aqui dentro. Por isso que eu comentei antes, assim, a ideia de maximizar, tem que pensar nessa questão da maximização. Então, hoje, assim, eu vejo com os negócios, assim, como é que a gente pode adotar a inteligência artificial, né, dentro de casa? É buscar isso, é buscar, assim, como é que ela pode melhorar esse processo específico. Né? Não pensar, assim, que ela vai, talvez, revolucionar o meu negócio de uma vez só. Não vai. Dá pequenos passos. Né? Vamos testar essa aplicação aqui, vamos testar esse ERP que eu estou utilizando aqui dentro. Daqui a pouco ele pode me trazer uma extração de dados, né, que a gente fala muito lá dos BIs, dos Big Datas, né, para me trazer visões do negócio. Daqui a pouco eu posso usar um modo de inteligência artificial para trazer visões, novas projeções de mercado, novas ideias que talvez eu não conseguisse ter isso planejado antes, né? Ou ter pensado nisso lá atrás, né? Que a gente vai falando, pensa assim no relatório de BI hoje, ele te traz resultados de uma pesquisa que tu já pré-programou. Então, gostaria de ver os dados agrupados dessa forma. Né? O uso da inteligência artificial, não, ela pode trazer diferentes pontos de vista que talvez eu não tenha pensado sobre eles, né? E me abrir novos campos de desenvolvimento do negócio. Então, pensar nas coisas pequenas, acho que nos processos do dia a dia é uma boa prática, né? Tem bastante hoje aplicação surgindo, explodindo, né? A questão da maximização da computação, ela permitiu isso, né? Então, a inteligência artificial generativa, que a gente diz assim, para gerar conteúdo, né? Ela pode ser um bom primeiro passo, né? Mas os grandes fabricantes estão trabalhando em cima de embarcar nos ERPs, embarcar dentro dos meus equipamentos na minha área industrial, né? Eu trabalhar a questão de imagens, né, de forma ativa, né? Então a gente já vê hoje sistemas de monitoramento, né? Que antes a gente tinha que ter alguém olhando para a tela e vendo, opa, a pessoa tropeçou, caiu, alguém passou mal num corredor, né? Hoje a inteligência artificial já consegue tratar isso na imagem. Opa, alguém caiu, está deitado numa posição estranha, possivelmente alguém está passando mal. Então já alarma um setor para alguém lá olhar e dar um socorro rápido ali, né? Então são coisas que que ela vá trazendo avanços, né? Não quer dizer que vou substituir o operador. Sim, talvez não precisar de tantos operadores para ficar monitorando as câmeras, né? Mas eu vou precisar de gente para trabalhar a programação da inteligência artificial, gente para trabalhar a minha organização do meu sistema de atendimento. Então, assim, surgem novas possibilidades, novas funções, assim como aconteceu lá atrás com a transformação industrial, né? Exatamente. Então, é correto a gente afirmar que a inteligência artificial ela pode ser para empresas de diferentes tamanhos. Todos os tamanhos. E que tipo de problema a Dell já tem resolvido aí com os seus recursos, Thiago, que tu pudesse trazer como exemplo para nós, para quem está assistindo poder imaginar isso de fato, assim, né, trazendo para a prática esses recursos, resolvendo problemas aí no cotidiano por meio da inteligência artificial. Nossa, gente, é tanta coisa. Eu vou tentar pegar um pouquinho, de cada setor. Segmento, assim. Imaginem o seguinte, a gente foi conversar com um cliente, ele disse que estava... Eu acho que muita gente vai se identificar agora, né? Que a pergunta que eu gosto de fazer quando eu visito o cliente, justamente para provocar, é: o que te tira o sono? Eu não estou falando necessariamente da gestão da infraestrutura. Dentro do nosso portfólio, cada produto, um storage, um servidor, tem técnicas de inteligência artificial dentro do produto para melhorar o produto. Mas eu estou falando do business da empresa. O que te tira o sono? Muitos falam processo trabalhista, ou né, o pessoal não bate ponto. A gente foi visitar um cliente que falou: pessoal, a gente tem uma indústria, uma caldeira aqui na usina, e o pessoal entra lá, se machuca, e quando sai diz que não recebeu EPI, a gente dá EPI e tal. E aí a gente foi lá, tem o desenvolvimento da solução de inteligência artificial sempre demanda uma consultoria muito bem feita. A gente foi lá e entendeu que a caldeira era acessada através de uma porta, né? E que essa porta não tinha muito controle. Então, primeiro passo: cliente, podemos controlar essa entrada aí? Vamos colocar uma porta ativada por um pulso elétrico, quando tiver esse pulso a porta abre, né? Então, ok. Para quê? Colocamos uma câmera com reconhecimento ali dentro, treinada, com um software analisando a imagem da câmera. A câmera manda o vídeo para um equipamento, para um storage. Aí nós temos um servidor com software que analisa o vídeo e reconhece, porque foi treinado antes, se aquela pessoa está com todas as EPIs que tem que estar para entrar lá.
Se tá, a porta abre. E ele entra e o sistema faz o registro do horário que entrou e de quem foi que entrou e quais EPIs tinha. Então, esse tipo de coisa parece pequeno, mas resolve a vida, resolve, né, devolve daqui a pouco a paz de espírito para quem está no dia a dia vendo aquilo como de fato um problema bem grave, bem pesado, né? E isso tudo muito rapidamente acontece ali para liberar essa porta. Na hora, é tempo real. A gente vai falar de um assunto posteriormente, que é o assunto da computação de borda, mas que tem muito a ver com isso, sabe? Porque para que isso aconteça em tempo real, o equipamento que faz a análise, o pensamento, que é a inferência da inteligência artificial tem que ser rápido. E se ele estiver longe e a gente tiver que trafegar isso por uma rede distante, o tempo de resposta é muito alto. Então a gente tem que mudar um pouco a forma de distribuir os equipamentos, né? Aí entra a computação de borda e tal. Existem outros casos, você falou um que é brilhante, exemplo, o caso do hospital, né? O custo hospitalar decorrente muitas vezes de acidentes que acontecem ali e tal. O software de inteligência artificial, ele consegue não só fazer a análise do que está acontecendo e reagir reativamente ao que já aconteceu, como prever, porque existem padrões no comportamento, seja de um dado, seja de uma pessoa, né? Se uma pessoa que está num quarto de um hospital sinalizada, como todos são, né? Com ou sem risco de queda, porque está fraco, porque fez cirurgia, está visivelmente para o software tentando se levantar, já avisa, não deixa ela se levantar e cair. Aí vem o enfermeiro ali rapidamente. Então, por um lado, né? Poxa, o software vai tirar o trabalho daquela pessoa que está vendo, mas a pessoa de fato está olhando 24 horas por dia aquele vídeo, eu acho que não. E outra, se o enfermeiro não tiver que ficar olhando o vídeo para tentar, ele vai estar disponível para reagir rápido quando aquele software alertar que de fato um problema está para acontecer. Então, eficiência é isso, né? Não necessariamente... Existe um livro muito bom que se chama Indo Além com o IA, né? Que é um livro de 2 consultores da Accenture, que são especialistas nisso, que dizem o seguinte: inteligência artificial para definir a empresa inteira vai acontecer em casos muito pontuais. Tu contas no dedo da mão hoje. Talvez a Meta, Google, a Airbus, a Tencent, algumas empresas, poucas, né? As demais vão usar a inteligência artificial onde convém. Porque inteligência artificial não é barato, digamos assim. Tem que dar retorno financeiro, senão não faz sentido nenhum. O papo de IA é de investimento, é de inovação, mas é financeiro, né? Então, por isso que tem que ser estratégico na hora de escolher onde vai instalar, e essa consultoria é fundamental, né? E onde faz sentido, não é para tudo, sabe? Não é para substituir tudo, né? Mas o importante é a gente não fechar os olhos para isso. Eu acho assim, quem é empresário, quem é dono de empresa, quem tem um micronegócio, pequeno negócio, todos eles podem se beneficiar do uso da IA de alguma forma, né? Então, assim, o importante não é pensar assim, onde é que eu tenho, essa IA posso aplicar nesse processo. Pensar no problema, eu tenho esse processo aqui, como é que eu poderia melhorar ele? Possivelmente você achar uma forma de fazer isso de maneira mais acessível do que era no passado, né? Então, assim, assim como a gente falou da questão da imagem, que precisaria alguém estar olhando ali dentro, ou ter um software tratando isso. Isso antes era tudo muito customizado, tinha que alguém escrever o código, fazer, era muito específico para o meu tipo de negócio, né? Aí ela vai trazer um aprendizado, não preciso botar tanto código, né? Eu posso trabalhar com um código mais enxuto, porque ela vai aprender sobre o meu ambiente, né? Então, assim, e eu acabo vendo, assim, impactos, como a gente trabalha muito com a área de tecnologia, do lado de cá, né? Impactos na parte de segurança da informação, positivos e negativos, a gente já falou um pouco no outro evento, né? Impactos na parte de desenvolvimento de código, né? Então, quem tem ali, por exemplo, a empresa é uma software house, né? Hoje eu tenho ali assim, um programador demora tempo para ele se tornar um programador sênior, né? Ele tem que aprender a linguagem, tem que ter experiência, tem que ter a experiência dos processos dos clientes que eles costumam atender, né? Para poder refletir no código, né? E fazer um código, digamos assim, bem feito, né? Para ter um sistema preciso do lado de cá, né? Hoje a gente vê, por exemplo, aplicações de inteligência artificial, a gente trabalha inclusive com algumas das soluções,
que é um framework de trabalho. Então, onde é que eu escrevo o meu código ali dentro, tem uma IA olhando o que eu estou escrevendo. Ela está me dizendo o seguinte, olha, quem sabe tu escreve assim que vai ser mais otimizado. Né? Ela não está substituindo o programador, mas ela está dando assim, ideias, insights, indicações de como ser mais preciso. Vai ser um código mais seguro, mais enxuto, né? E vai ser mais rápido de ser produzido. E ainda então, assim tem o fator humano. E ainda tem o fator humano que criativo, precisa, que é o criativo, analítico. que está criando, tem toda a experiência, a bagagem em cima ali dentro, né? Mas a gente é falível, né? A gente é baseado em cima disso. Então, assim, evita, por exemplo, custos que a gente tem ali. Bom, estou com uma equipe aqui, formação de equipe. Demora anos para uma equipe formar. Eu tenho, assim, profissionais sêniores trabalhando lá de cá. Eu posso ter profissionais sêniores trabalhando, júniors aqui com o apoio bem do IA, produzindo com um nível de qualidade tão bom quanto. Né? Então, isso que a gente tem que olhar e buscar alternativas no negócio. Como toda ferramenta, pode ser usada, né? Quem resolver se autossubstituir com a inteligência artificial vai estar... é uma decisão, né? Agora, a IA pode ser usada para descobrir o bug no software que o programador desenvolveu? Para auxiliar o teste da aplicação, se dela ir para uma linha de produção, evitar falhas, né? Assim, então, inúmeras aplicações nessa área de tecnologia, né? O que é que isso tudo tem a ver com AI Factory? Isso é o Thiago. O Thiago é isso... na praia dele agora. Então. Porque aí parece um degrau a mais que a gente está subindo, não só falando de IA, mas falando de fábrica de inteligência artificial. A fantástica fábrica de chocolate, não tem aquela? Tem essa aí. Então, tem a nossa, né? Pessoal, assim, é para simplificar mesmo, tá? A Dell tem esse compromisso, né? É potencializar e viabilizar o progresso humano. Então, se a gente está falando para os clientes que nós queremos que eles fiquem à vontade para inovarem, para serem criativos. Quando a gente visita os clientes, é isso que a gente fala mesmo. E o que acaba acontecendo como consequência? Eles criam, quem não tem ainda, comitês de inovação compostos por pessoas de todas as áreas, porque inteligência artificial tem a ver com integração, muitas vezes, sempre, né? Não é muitas vezes, sempre. Integração de RH, se vai ter uma câmera, com jurídico, com operação, tal. Segurança. Só que, ok, vamos ter as ideias. E quem nos ajuda, então? Né? A Dell desenvolveu uma estrutura dentro da Dell que também é uma filosofia nossa, digamos assim, um método de pensar em inteligência artificial. O AI Factory é uma fábrica de inteligência artificial. Isso quer dizer o quê? Pensando assim, né, de uma forma figurativa, né? Se o cliente tem uma ideia, algo que ele precisa inovar, a gente pode fornecer para ele consultores, né, da Dell ou de parceiros ou de empresas de inteligência artificial que são parceiras nossas que desenvolvem os softwares que a gente usa, né? Cada segmento vai ter, né, existem empresas que desenvolvem softwares de inteligência artificial para o setor hospitalar, algumas para o setor do agro. Então a gente tem esses parceiros para que o cliente não tenha que sozinho descobrir o caminho das coisas, né? A gente consegue prestar consultoria, nós temos todo um ecossistema de empresas que são parceiras nossas em desenvolvimento de software, em que a gente chama de frameworks, Intel, AMD, NVIDIA, né, Microsoft, enfim, que a gente consegue colocar nas nossas soluções e entregar a infraestrutura, que aí é a nossa especialidade, né? Então, o passo a passo é mais ou menos esse, né? O cliente quer ajuda, nós vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai entender primeiro o que ele quer fazer, depois com consultoria entender se ele tem os dados necessários para aquilo, né? Para fazer aquilo acontecer. Caso não tenha, ajudar em primeiro momento ele a desenvolver todo aquele histórico de dados que a inteligência artificial vai precisar analisar, fornecer, indicar, fazer testes de um software para ver se aquilo realmente traz o benefício que ele acha que ele vai ter, e em trazendo, ajudar ele a implementar. Então pegar o cliente desde o momento da ideia que ele concebeu até a implementação daquilo na prática, né?
Então a Dell funciona basicamente como um hub, né, uma fábrica de inteligência artificial. Isso em conjunto com os nossos parceiros, com a Ativo aqui. Qual é a porta de entrada? Nesse caso é Ativo. Né? A gente está aqui para suportar os parceiros justamente por todas essas perspectivas, né? Seja software, serviços, infraestrutura, enfim. É para simplificar. E para isso tudo poder dar o retorno que esse cliente está esperando, eu sei que tu já deu um spoiler antes aqui. Isso precisa funcionar com agilidade, rapidamente, rodar liso, digamos assim, e que tu disseste tem a ver com o Edge Computing. Antes da gente falar de exemplos, queria que o Robertson trouxesse para nós o que é essa computação de borda, o que isso envolve, né? Se der para explicar isso de uma maneira simples, assim. Então tá, né? Assim, bom, IA, ela trouxe para a gente uma série de desafios, e não só por IA, né, computação de borda a gente já usa esse conceito já um pouco antes até desse boom agora da IA generativa, mas ela trouxe a necessidade de a gente ter o processamento, né, mais próximo de onde ele é necessário. Né? Então assim, a gente vê hoje bastante falando assim, vamos para Cloud Computing, né, vamos mudar, o caminho é Cloud Computing. Cloud Computing é um dos caminhos na área de tecnologia da informação. Então, parte dos meus sistemas hoje, eles podem estar rodando dentro do Cloud Computing, inclusive algumas coisas de sistemas de IA, né? Mas eu tenho a necessidade de alguns sistemas, às vezes essenciais para o meu negócio, são core do meu negócio, que eles estejam sendo processados perto de onde eles são necessários. Fisicamente perto, né? Isso para evitar que a gente tenha falhas, que o Thiago comentou antes ali da questão de, às vezes, uma telecomunicação, ou às vezes um processamento mais lento, ou às vezes um bug, perdi a conexão com a nuvem aqui agora, estou fora aqui, daí vai parar o meu hospital aqui, vai parar a minha indústria, né? Então a gente está falando desde sistemas, drone, por exemplo, mapeando as coisas, de repente ele, fiquei sem conexão ali. A gente pega assim, vamos pegar numa área industrial, né? Eu tenho uma área industrial aqui, tem um sistema de MES, né, que é bem comum na área industrial, está controlando as minhas máquinas, setup dos equipamentos, né, ali dentro, e eu perdi a minha comunicação, ou essa comunicação está lenta, isso impacta diretamente a minha produção. Não posso ter uma parada, é necessário que eu tenha, às vezes, uma computação lá perto de onde ela é consumida, digamos assim, né. Um caso bem prático para a gente entender o objetivo do Edge Computing, né, é pegar o que a gente chama hoje dos carros autônomos. Eu gosto desse exemplo porque ele é fácil de entender, né. Ele é assim, imaginem se um carro autônomo, a decisão dele, que ele está dirigindo, está andando sozinho ali, a decisão dele seja simplesmente em Cloud Computing, né, em nuvem. Ele está trafegando pela rua e alguém atravessa a rua. E naquele momento ali a comunicação está lenta, ou eu perdi a minha conexão com a nuvem, e ele não sabe se ele é para parar, ou se ele é para seguir em frente, ou se ele vai atropelar quem está passando, né, qual é a decisão que ele tem que tomar. Então esse processamento ele não pode estar longe, ele tem que estar próximo onde ele é necessário. Então isso dá para extrapolar para vários exemplos dentro das nossas organizações, né, empresas aqui dentro, que é onde a computação, às vezes, ela é essencial que ela esteja próxima para funcionar bem. Às vezes funciona bem e com performance e com segurança, né. Hospitais, que é outro exemplo que o Thiago trouxe antes ele também, bem interessante, né. Os hospitais hoje, eles têm assim, as suas farmácias, uma série de medicamentos no meio de um procedimento médico está sendo realizado ali dentro. Bom, preciso saber se eu tenho estoque daquele produto ou não, tem que acontecer na hora, né? O que a gente chama hoje dos projetos de beira-leito, automatização dos hospitais aqui dentro, né? Esse processamento é importante que ele esteja próximo ali, né? Eu não posso estar no meio da cirurgia e dizer, não, só um pouquinho, a internet está lenta aqui, segura um pouquinho aqui que eu vou ver se tem medicamento lá e vou voltar aqui. Não faz sentido nenhum, né? Então, nesses casos, é importante que essa computação esteja próxima, né? E isso é Edge Computing, né? Então, Thiago, quer complementar aí para nós? Perfeito, exatamente isso. Eu acho que eu gostei muito desse exemplo do carro, porque é exatamente isso, né? Nesse caso, o computador tem que estar no carro, né? Ele no carro. E a computação de borda, ela é diferente. É por isso que esse assunto existe, porque quando a gente pensa nos grandes data centers, nos equipamentos que estão lá, esses equipamentos, eles demandam refrigeração, os data centers são bem gelados, né, e demandam uma série de infraestruturas para aquele equipamento rodar. Quando a gente está falando em computação de borda, nem sempre. Se eu estou falando de agro, por exemplo, né, eu tenho numa cidade centro, né, um data center. Talvez, a gente olha hoje na prática o que vem acontecendo para o agro. As cooperativas,
que nasceram como cooperativas de crédito para pequenos produtores e tal, hoje são centros de tecnologia para esses produtores. Quando a gente está falando de pequenos produtores, talvez, né, no interior e tal, as cooperativas vão ter os seus data centers ali. Bom, mas se eu estou falando de agricultura de precisão para aqueles meus produtores, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu posso colocar no pequeno produtor um computador lá, talvez, para ele ter um sistema, só que ele não tem um data center. Aquele equipamento tem que ser diferente. Ele tem que funcionar diferente. Ele tem que ser feito para um ambiente hostil, com temperatura, com poeira. Então esses equipamentos geralmente têm, no nosso portfólio, eles têm filtro de poeira, eles funcionam de -5 até 55 graus, muitos deles são feitos para aguentar a umidade, chuva e tal. Exemplo, os equipamentos que a gente, né, tem disponíveis para campanhas militares, para levar para o deserto, essas coisas todas são equipamentos diferentes, né? Perfeito. E isso é muito importante porque muita gente tem, né, as ideias, poxa, eu posso fazer algo diferente aqui, só que daí eu teria que construir um data center e já desiste. Existem equipamentos para isso, né? Então é bom a gente falar sobre isso porque não se tratam de equipamentos muito fora da nossa realidade, não. E às vezes, eu estou dando um exemplo do agro, mas às vezes a minha borda é a minha filial. No interior, distante, né? Isso. alguém de suporte. Eu né? tenho um data center, mas eu tenho uma rede de pequenos supermercados. Eu quero ter um computador lá, mas eu não posso botar ar-condicionado lá. Às vezes, sei lá, preciso colocar um sistema no meu centro de distribuição, onde tem os caminhões, é um negócio ainda não... A estrutura lá não suportaria, talvez, um local. Tem esses equipamentos, eles podem ser utilizados para esse tipo de coisa. E a gestão dele, o legal desses equipamentos é que eu consigo fazer a gestão dele centralizada. Então, a mesma pessoa que gerencia o data center, ele tem acesso a sistemas nossos, né? Que permitem a gestão de tudo que ele tem de edge computing, de IoT, de sensores, num único ambiente, num único sistema. Então, os equipamentos eles acabam sendo diferentes, mas eles não são inferiores. Existem equipamentos de edge computing, por exemplo, que são feitos para suportarem GPUs, para eu fazer inferência ao processo de pensamento da inteligência artificial depois do treinamento que ela prévio, né? Para fazer a inferência o mais rápido possível. Então, eu coloco um equipamento preparado para um ambiente que não é igual ao meu data center, mas com capacidade de me dar a performance que eu preciso para fazer aquilo acontecer. Naquelas condições em que ele vai ser colocado. E a gente olha assim, a gente perguntou qual é que é o futuro da TI? O futuro da TI, a gente diz que ele é híbrido. Né? Por que ele é híbrido hoje? Porque eu tenho a minha computação em borda acontecendo aqui, mas posso ter partes dos meus sistemas, por exemplo, rodando em cloud computing ou no meu data center da minha matriz. Uma coisa não dispensa a outra. Uma coisa não dispensa a outra. Né? Só tem que saber a questão da essencialidade. Né? O meu core de negócio, ele precisa de uma disponibilidade. Eu não posso impactar hoje a minha operação, eu tenho que pensar nela, como é que eu vou atender ela, a velocidade, o tempo que precisa, se isso aqui parar, quanto tempo eu volto, qual é o tempo de resposta que tem que ter disso. Então essas questões elas precisam ser mapeadas, por isso que é importante fazer um bom processo de consultoria aqui dentro, né? E se desenhar, dizer assim, olha, essa porção aqui é interessante que ela fique próxima, que seja local. Essa outra porção aqui ela pode ir para cloud computing. Eu posso trabalhar isso daqui, por exemplo, consolidar os dados em nuvem, né? E tem uma nuvem por trás gerenciando aqui. Mas se eu perder a comunicação aqui, eu não paro o meu negócio, eu continuo o meu negócio trabalhando do lado de cá, né? Lá no interior, onde é que eu tenho aqui, perdi, a gente sabe que não está bem resolvida a questão de telecomunicação no Brasil ainda, é um desafio, a gente vai há muitos anos pela frente ainda. Existem comunicação via satélite, a gente sabe, já está disponível, mais acessível, né? Mas mesmo assim eu ainda preciso ter aquela decisão local, ela tem que ser ágil, ser rápida, né? E aí, vinculando um pouquinho ao que a gente está falando de inteligência artificial depois, pessoal, é isso, ela precisa olhar para um cenário, enxergar uma massa de dados,
processar isso de forma rápida, então por isso que é importante ter equipamentos com performance na ponta, ali dentro, para te dar uma resposta que às vezes quando é uma decisão de, parei o equipamento porque eu cheguei no limite da minha cerca aqui, né, e agora eu tenho que virar para continuar andando a minha colheitadeira, né? A outra do carro, não, tu freia porque alguém atravessou a rua fora da faixa aqui, para o carro para não atropelar a pessoa. Então essa computação ela tem que ser próxima aqui dentro, né? Então assim, a gente diz que é híbrido, porque sim, a gente tem que olhar para cada tipo de negócio, entender o que é o essencial do ponto de vista de aplicação e de sistemas e poder mapear, isso daqui deveria ser edge computing, isso daqui a gente pode trabalhar num data center, trabalhar consolidado, né, aqui dentro, e a gente planejar a TI dessa forma, ela vai ser mais eficiente e mais resiliente, né? Eu vou dar um exemplo bem visual disso que o Robertson está falando, que é bem prático também. Imaginem isso, né? No agro, a gente está falando do interior, é remoto, onde não tem 5G e onde não tem 3G. E muito logo não vai ter. Demora, né? Sim. No entanto, a gente tem uma demanda competitiva vinda de fora, né? Mercados emergentes, talvez, vou dar exemplos, né? A África produzindo com tecnologias chinesas, por exemplo, em áreas muito pequenas, uma produtividade grande, daqui a pouco competindo conosco, né? Brasil imenso, a gente não pode perder tempo, né? Talvez aonde a gente está, aqui na região do Novo Hamburgo, a gente tem um precedente na indústria dos calçados, né? Uhum. Que é assim, a gente não pode, a gente olhando para isso, a gente aprendendo com isso, a gente tem que se preparar. Dá para fazer? É evidente que dá. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho, então, cooperativas, ou eu tenho talvez um grupo de fazendas meus, né? E lá na região eu tenho um escritório. Nesse escritório eu tenho um data center com sistemas de gerência das fazendas, das áreas de produção. Em São Paulo eu tenho outro escritório, né? Um escritório mais comercial. Eu posso ter coisas em cloud? Posso, porque aí, poxa, eu estou em São Paulo, muitas vezes eu não vou ter o data center lá, eu tenho alguns sistemas rodando em cloud, mas lá no meu escritório local, perto das áreas de produção, eu tenho um data center. E nas áreas de produção, eu tenho computadores. E como é que a gente comunica? A Dell tem parceria com empresas de telecom e a gente consegue fornecer privado, por exemplo, para uma cooperativa, antenas de comunicação 5G privado, só para eles, né? E a Dell tem equipamentos chamados Edge Gateways, que são como pequenos switches, onde vão aqueles cartões 5G, que eu coloco em cada área produtiva para comunicar isso com a cooperativa. Então eu consigo ter, ao mesmo tempo, sistemas em cloud, sistemas on-premise no data center, consigo ter sistemas de inteligência artificial rodando nas áreas produtivas. Um caso de uso bem interessante é pesagem de gado com vídeo. É incrível. Gente, isso é sensacional. É incrível. Assim, imaginem que a pecuária de precisão é difícil, porque tudo depende do peso do gado. Para ter precisão, você tem que ter acompanhamento, né? Perfeito. E se eu tenho 10 mil, 20 mil cabeças de gado? Eu vou ficar embretando todo dia o gado, estresso o gado, ele perde peso porque se estressa. E como é que faz? Hoje em dia tem equipe para isso equipe para pegar os cavalos e ir lá e tal, e pesar um por um. Existem software, sistemas. Bom, a depender da raça que eu tenho, que eu crio, você vai na Embrapa, você vê padrões genéticos da raça. Se tiver um determinado tamanho de cabeça, lombar, cernelha, blá, blá, vai ter tantos quilos. Isso é tão verdade que agrônomo geralmente tem aquela... O pessoal que trabalha com pecuária, né? Tem aquela fita que passa ao redor do bucho do boi, você vê o peso com uma fita ao redor da barriga do boi. É incrível, né? Então a câmera vai lá e pega. Só que não pega de um, pega de todos. E baseado no histórico ali, ela consegue ver um desvio padrão de peso. Ó, aquele em vermelhinho você tem que catar. Então cata só ele e leva, porque talvez ele precise de um tratamento. Ah, legal, isso para grandes empresários.
A ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela faz todos os anos campanhas, né, ela tem editais lá de pessoas da universidade, pesquisadores que criam soluções e tal, para ver o que vale a pena investir. Saiu uma interessante lá, que é um software no celular. Eu sou um pequeno produtor. Um software no celular. Eu aponto para o meu boi, se eu tenho eu aponto para ele e ele me diz o peso. É isso aí. Todos os tamanhos de cliente, ou de usuários, não existe tamanho mínimo para eu trabalhar com inteligência artificial. A dificuldade é eu encontrar a melhor solução, né? Então, a consultoria é um bom caminho, porque geralmente os consultores estão em contato com essas tecnologias todas, né? E vão te apontar a melhor solução, a importância de fato dessa consultoria, né? Para poder entender o momento da empresa, o nível de maturidade daquela empresa, para poder, de fato, ter um recurso que vai ter adesão, porque de repente, é o melhor recurso para isso aqui, mas a minha equipe não vai, sabe, não vai ter convergência aqui, não vai ter adesão, enfim. E eu vejo também que a consultoria ela pode apontar muito para a questão de momento das empresas, né? Uhum. Não só da maturidade, mas esse momento agora. E a gente teve um episódio aqui no Rio Grande do Sul que mudou o momento de muitas empresas, né? Que foi a questão da enchente que aconteceu, as enchentes, né? Seguidas ali, concentradas no mês de maio de 2024, que trouxeram mudanças, não só físicas, mas também de comportamento das empresas, do cliente final dessas empresas, como que a tecnologia foi usada ou se comportou nesse sentido em função desse momento atípico, assim. Isso é bem importante, a gente percebeu isso aqui, né? Quando a gente fala em termo técnico disso, é resiliência em TI, né? Quer dizer, assim, a capacidade da área de tecnologia dos negócios, né? Ela se recuperar e dos próprios negócios em si, né? Então, hoje tem uma série de metodologias, inclusive, que a gente trabalha dentro das organizações para isso, né? Que produzem relatórios, onde a gente estima situações, olha, se acontecer tal situação, como é que eu me comporto para manter minha operação funcionando, continuar atendendo, né? E a gente viu exercitar isso na prática aqui com a questão das enchentes, né? Então, a gente teve, assim, caso da Ativa, nós tivemos muitos clientes que foram impactados, né, aqui dentro, que de uma hora para outra não sabiam onde rodar os seus negócios, né? Ou como recuperar os seus negócios ali dentro. Então, o tema Porque eu imagino que até então o que acontecia com os clientes é eles terem que ter um plano B em caso de invasão de hacker. Ou, pode ser invasão de hacker, mas pode assim, ser incêndio, enchente. E uma enchente é uma coisa que meio que não se estava esperando, mas se tinha um plano de ação para isso. Exatamente. A gente costuma chamar isso na área de TI, a gente faz um termo em inglês que chama table test, né? Que a gente faz os testes de mesa, né? Se cair um avião aqui, a probabilidade é baixa de acontecer, mas se cair, como é que eu me recupero disso, né? Então a gente usava sempre enchentes com esse patamar, assim, ninguém pensava que uma enchente ia acontecer no patamar do que aconteceu, né? Mas isso exige que a gente tenha um plano na área de TI para a continuidade de negócios, que a gente chama, né? Então que a TI seja resiliente, né? E para ela ser resiliente, ela precisa ter algumas características, né? Então ela tem que conseguir, assim, desde as mais básicas, como às vezes um simples backup. Eu tenho um backup funcional, depois eu pedi para o Thiago falar um pouco sobre backup aí, que isso é um tema à parte, mas assim, que retorne, que volte, que funcione, né? Eu poder rodar os negócios da minha empresa, bom, assim, olha, minha matriz ficou fora, mas eventualmente eu consigo rodar, tenho parte dos meus sistemas rodando em nuvem, né? Eu tenho uma replicação em algum outro local físico que eu consiga recuperar e botar a minha empresa para funcionar. Quer dizer assim, a gente se fazer essas perguntas, né? Então agora esse episódio ele trouxe para a gente uma necessidade de nos preocuparmos com isso. Então a gente ouve hoje muito nos fóruns das equipes técnicas aqui agora, né? Que era uma coisa de ficar meio no fundo da gaveta, e quando o pessoal fazia assim, isso aqui é obrigação, tem que fazer, mas fazia assim, não tão bem, né? Agora esse tema ele ficou assim, não, olha, preciso de atenção. Isso daqui, né? Isso aqui levantou um alerta pra gente, assim como eu tenho que me preocupar com segurança da informação, eu tenho que me preocupar com continuidade de negócio. Né? E eu preciso incluir isso no meu planejamento agora para 2025, né? E quando aconteceu a pandemia, parece que todo mundo, assim, né, todo mundo foi pego de surpresa e adiantou muitas mudanças que aconteceriam. Perfeito. Isso colocou, assim, um foguete, né, na cauda dessas mudanças e adiantou muita coisa. Mas parece que agora, quando aconteceu a enchente desse ano, né, de 2024, ainda
meio que pegou no contrapé, porque o funcionário não podia vir até a empresa, ele ia ter que trabalhar remoto. Ainda teve empresas que se balançaram nesse sentido. Sim. Teve empresas que nem operaram, tiveram que parar, foram impactadas diretamente, né? Então teve vários casos desses, né? O que a gente traz, assim, existe tecnologia para isso hoje, né? Existem várias técnicas que a gente pode fazer, então é importante que a gente olhe e considere, agora que estamos em épocas de planejamento, né? Já pensando no próximo ano, né? Em pensar a questão da quantidade de negócio, né? E eu acho que nesse aspecto aí, a Dell hoje trabalha com um portfólio bastante extenso, né, Thiago, assim, nessa questão de continuidade, né? Então, se você quer comentar um pouquinho sobre a questão dos backups, eu acho que é bem importante, né, isso hoje, que é uma coisa meio relapsa, né? A gente está fazendo aqui, ninguém nunca testou, ninguém funcionou, mas acho que está funcionando, semana, mas dá uma enchente, agora eu preciso voltar ao meu negócio, bom, eu tenho uma versão para voltar daqui de um mês atrás, ou não tem versão nenhuma para voltar. Isso às vezes pode até inviabilizar a própria continuidade do negócio em si, né? No mundo da segurança tem um termo muito interessante que é bom a gente ter em mente sempre, que é o Zero Trust. Confiança zero. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu posso ter tecnologias muito boas, mas não existe uma bala de prata que resolve todos os problemas. Eu preciso pensar, né, e fazer o famoso plano de contingência, que é aquele plano que a gente faz para não usar, mas levar a sério, né? Porque assim, nem toda, não existe, acaba sendo um pouco paradoxal isso, porque se não existe uma única bala de prata, mas eu tenho que me preocupar com tudo, como é que eu faço isso então? Gradativamente, né? Exatamente. A gente pensa o seguinte, não, vamos lá, o que é que eu tenho hoje? Eu tenho um ambiente assim, e eu preciso fazer uma reestruturação nas tecnologias de armazenamento, porque eu estou com uma verba limitada e isso daqui tá muito antigo, eu preciso substituir e modernizar. Então eu vou me preocupar com o que tem de resiliência, funcionalidades de cibersegurança naquilo ali. E vou me planejando ao redor daquela tecnologia para otimizar as outras coisas e ir crescendo. Isso nunca termina, né? Por isso que é bom ter sempre, todo ano, essa análise de o que nós vamos melhorar além da infraestrutura no que diz respeito à nossa resiliência operacional aqui. Por isso que a gente vê muita coisa, né, no mercado, se fala de virar uma tecnologia e substituirá todas as outras. Isso nunca aconteceu. Quando veio o notebook, iria acabar com os desktops, tem desktop para tudo que é lugar hoje, né? Uma coisa, cada uma dessas tecnologias tem os seus propósitos. Que, né, hiperconvergência seria, que cloud, e o que a gente vê é sempre uma coexistência, porque a gente consegue tirar o melhor de cada coisa, né? Poxa, eu tenho um ambiente distribuído, né, que eu possa ter flexibilidade de operá-lo, seja em casa, seja numa cloud, então é importante. Questão do backup também, eu acho que vale o exercício de a gente pensar que, primeiro, a gente tem em mente que backup todo mundo faz. Se eu pegar os arquivozinhos do meu computador, der um Ctrl+C, e no HD externo der um Ctrl+V, e pegar e guardar o HD, eu fiz um backup. Existem softwares para fazer backup, vários. Eu acho que a principal questão é, e se eu precisar restaurar aquilo ali? Vai estar disponível? Vai estar íntegro? Aquele dado vai estar disponível? E essa integridade tem muito a ver com cibersegurança. Se existe criptografia de dados de produção, existe no backup também. É bom a gente se preocupar com isso, porque existem soluções de proteção que olham para o dado estacionado lá no backup e analisam ele para ver se ele está íntegro o tempo todo. Para que quando você precisar restaurar, você saiba com certeza que aquele dado está disponível para você restaurar. Existem tecnologias no portfólio da Dell, exemplo, Cyber Recovery, né, que pega dados armazenados em um repositório de armazenamento, né, o nosso repositório é o Power Protect DD, que vem do antigo Data Domain, né, olha para ele e identifica se aquele dado está íntegro, se tem algum tipo de corrupção feita por um ransomware, e avisa o CISO, o CISO, não é o administrador da TI que faz backup, é a pessoa de segurança, esses dados estão íntegros.
Esse tipo de coisa dá paz de espírito para quem está lá, né? Tu ter certeza que o teu ambiente vai operar. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, segurança e resiliência, esse pensamento anda junto com qualquer solução nova, qualquer coisa que eu esteja implementando dentro da empresa. Eu tenho que pensar nisso, né? E outra, principalmente, né, ter isso planejado, ter um plano macro, sentar e pensar, poxa, qual é em termos de resiliência operacional, tecnológica, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ter meu ambiente operando independente do que aconteça aqui. Se desaparecer, desintegrar minha empresa inteira aqui, do nada, né? Eu preciso que os meus clientes acessem o meu e-commerce e continuem comprando. Então, vamos planejar junto. Existem tecnologias para isso. Perfeito. Perfeito. De acordo com o próprio nível de maturidade do negócio. Né? Tem negócios que exigem talvez um investimento maior em maturidade, em resiliência e continuidade. Negócio, às vezes, com um backup bem feito em algum lugar, já atende a premissa do negócio. Eu disse, olha, eu estou sujeito a parar 4, 8 horas, um dia, 2 dias aqui, mas eu tenho de onde voltar a minha empresa. Né? Então, assim, esse é um tema que ele é muito característico de cada negócio. Então, é importante a gente entender assim, qual é que é o nível de maturidade que aquele negócio tem, né? E entender essas expectativas que o Thiago comentou. Né? E a partir daí, sim, fazer esse planejamento de quais tecnologias a serem aplicadas. Né? E, além dessas tecnologias, é importante manter um processo para acompanhar se isso está funcionando bem, se isso está acontecendo com a frequência. Isso é trabalho, isso é o dia a dia. Né? Essa então, verificação para ver se isso está funcional. Né? Senão, de uma hora para outra, eu preciso daquilo ali, isso não vai me responder. Esse exercício que a gente falou, assim, eventualmente, de retornar, de simular um desastre, ele é importante, porque na hora que a gente está no fogo cruzado, né, tá abaixo de mau tempo ali, tá no meio da enchente, a gente não tem tempo para ficar parado, às vezes não tem tempo para pensar para onde é que eu corro agora, vou para a esquerda ou para a direita, né? Assim como um plano de PPCI ali, prevenção de incêndio, para onde as pessoas têm que caminhar se acontece tal coisa, qual é a rota de saída. Então, nisso a gente está falando aplicado à tecnologia das empresas para pensar, de fato, na subsistência dessa empresa. Né? Eu acho que é uma excelente analogia, viu? Porque num plano de PPCI você vai pensar que você vai chegar à conclusão que você tem que modernizar algumas coisas. Daqui a pouco tirar uma porta e colocar uma porta, né, que abre para o outro lado. Abre para o outro lado e tal. Exatamente. Né? A modernização do ambiente é importante. A gente tem em mente quando a gente está falando de segurança por 2 motivos. Primeiro, que tecnologias defasadas têm muitas vulnerabilidades conhecidas e o segundo é que tecnologias modernizadas conseguem automatizar alguns processos que teriam que ser feitos por mim manualmente. Então, processos a gente chama de apagar incêndio, né? Dentro da TI mesmo, né? Você vê que a analogia funciona. Que é o seguinte, nossa, aconteceu alguma coisa, agora eu vou ter que... Não, peraí, existem tecnologias que automatizam algumas respostas. Para quê? Para que eu me preocupe, de fato, com o plano de contingência ou com a inovação no processo de IA. Se eu tiver que ficar o tempo todo preocupado em fazer tudo manualmente, eu não vou ter condição de inovar nada, não vou ter condição de criar, de fato, uma resiliência operacional, porque eu não tenho tempo. E como é que tu vai treinar a gente o suficiente para manter isso também, né? Então... É inimaginável hoje a gente não ter esse plano de fato numa empresa. Né? Isso é muito importante também. Quando a gente fala de transformação digital, modernização, existem 3 etapas, segundo o Gartner, né? 3 etapas, né? Que a gente resume em 3. Modernização. Começa por isso. Modernização, né? Para que em cima de ambientes modernos eu possa criar automação. Para que depois eu faça transformação de processos e pessoas, né? Processos e pessoas. Esse papo de inteligência artificial tem a ver com isso. Né? Quando a gente fala de Factory AI, a gente se preocupa no plano do cliente com a readequação de pessoas ali, ou processos, de instruir o cliente, ou dar treinamento sobre o novo processo. Isso tudo é importante. Perfeito. Perfeito. Então, assim,
isso precisa estar na pauta dos negócios agora, né? Isso cada vez mais, né? Nós, como uma empresa de tecnologia, prestamos consultoria, apoiamos isso. Nós também temos o nosso próprio plano. A gente também precisa continuar do outro lado lá, disponível, né, para poder apoiar os clientes do outro lado, na borda, né? Então, a gente também faz. E é importante que os profissionais da área de tecnologia dentro dos seus negócios tenham isso como uma preocupação, tenham isso no radar, né? E que haja o que a gente chama de um planejamento da área de tecnologia, né? Hoje a área de tecnologia ela é essencial para os negócios. Ela é essencial assim, para eu poder conhecer o mercado, transformar, entregar meus produtos, né? Aplicar uma IA, decidir se eu vou investir em edge computing, em cloud, como é que eu vou fazer isso. Esse planejamento ele precisa acontecer, alguém tem que sentar e pensar. Então, a gente está no momento aqui agora, a gente sempre faz pelo menos uma vez ao ano para esse planejamento. Eu acho que foi essa provocação que a gente trouxe esse assunto. Renovar esse planejamento, né? E às vezes a gente tirar aquele tema lá na gaveta, que estava meio esquecidinho lá de resiliência, disse, opa, isso aqui é importante, vamos lembrar disso no próximo ano agora, né? Tem que me preocupar, né? Essa questão de manter os parques atualizados é uma preocupação muito grande, né? Não adianta a gente achar que uma tecnologia de 20, 30 anos atrás, além do próprio, eventualmente, se for alguma coisa física, do desgaste que tem, isso ali dentro, que ela vai continuar entregando, né, e permitindo que a minha empresa continue crescendo, né, ali dentro. Então é importante que a gente pense em novas formas de fazer, né? Então, assim, manter o parque atualizado, importantíssimo, né? Hoje a gente está falando, por exemplo, dos computadores, os desktops que a gente usa ali dentro, que já vem com processadores, com parte do processador específico para processar IA localmente no computador. Então a gente vai ver lá o nosso sistema operacional, o Windows que a turma usa ali para fazer ali dentro, já dando resposta ali, auxiliando quando eu estou utilizando os aplicativos locais. Então quer dizer o quê? Os computadores mais antigos não vão fazer isso, né? Então já a versão mais nova do sistema operacional já não vai rodar bem lá naqueles computadores, alguns nem vão aceitar rodar mais, né? Então assim, eu tenho que ter uma preocupação em uma atualização, né? Isso na área de tecnologia ela é bastante frequente, né? Exige um planejamento de investimento, né? Mas ele é fundamental para a continuidade, né? Continuidade de operação da empresa, né? E eu acho que disso tudo, assim, a gente aprende demais sempre, né, quando conversa sobre esses assuntos, mas também a importância que a gente vê nessa conversa aqui é poder ter com quem contar, né? Não preciso saber de tudo, mas eu posso contar com a Ativo, com a Ingram, com a Dell Technologies para ter com quem contar nesses momentos. Perfeito. E com isso eu quero agradecer vocês por esse momento, para a gente poder ir para o próximo momento de bate-papo, entender mais, aprender mais, encontrar outras soluções cada vez melhores. Então, Robertson, obrigado. Thiago, obrigada também. Obrigado. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo convite, né, e pela hospitalidade de vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bem demais. E, cara, eu primeiro agradeço a participação aqui, né? Sou fã da gente ter esses bate-papos, eu acho que é a melhor forma de a gente conseguir aprender, superar, crescer juntos, é a gente discutir sobre, falar sobre os temas, né? Às vezes aquilo que parece óbvio, mas o óbvio não dito não é claro, né? Então é bom a gente falar, discutir, compartilhar experiências, então agradeço aí a oportunidade de estar falando mais uma vez hoje aqui. Obrigada a vocês. E a gente agora te convida a compartilhar com alguém que precisa saber desses temas que a gente tratou aqui, que está precisando aí renovar, fazer um plano de continuidade, ter mais segurança, enfim, olhar para a tecnologia como uma aliada no dia a dia. A gente vai se encontrar na próxima. Tchau!